Olá, pessoal. Dando continuidade à aula passada, na aula de hoje nós vamos finalizar o modo de articulação das consoantes do português. Então, nós temos também as consoantes laterais, que o articulador ativo toca o articulador passivo e a corrente de ar é obstruída na linha central do trato vocal. O ar, então, é expelido por ambos os lados desta obstrução, tendo saída lateral. Quando a gente diz lã, palha, sal, né? Quando a gente diz lã, por exemplo, há uma obstrução. A obstrução é central e o ar sai pelas laterais. Quando a gente diz palha, acontece a mesma coisa. E vocês devem ter estranhado quando eu disse sal, né? Na verdade, esse L final, ele é vocalizado para a grande maioria dos dialetos do português do Brasil, né? Somente em alguns dialetos da região do Rio Grande do Sul é que esse L é pronunciado ao final e não uma vogal no lugar dele. Então, se diz sal, né? Quem teve a oportunidade de escutar o discurso de Leonel Brizola deve ter percebido isso, que ele dizia Brasil, porque ele era de lá, do Rio Grande do Sul. Mas isso não acontece para todos os falantes do Rio Grande do Sul, não. Só para determinados dialetos. E também o português europeu, no português europeu, há essa realização, Brasil, sal. Então, essa tabela de fonemas consonantais, ela sintetiza o que a gente vem falando para vocês hoje. Aqui nós temos todos os fonemas consonantais do português. Então, a gente vê aí que há, na primeira coluna, a maneira de articulação. Então, as consoantes podem ser oclusivas, africadas, fricativas, nasais, tepes, vibrantes, retroflexas e laterais, né? Logo a seguir, a gente tem aí, na mesma coluna, o vozeamento, se ela é desvozeada ou vozeada, se é sonora ou surda, tanto faz também. Na primeira linha, não é? Olhando horizontalmente aí para a tabela, a gente tem aí a maneira de articulação. Aliás, o lugar de articulação. Então, a consoante pode ser bilabial, lábio dental, dental ou alveolar. Vocês devem se lembrar que eu falei para vocês, na aula anterior, que não há diferença do ponto de vista da realização dos sons se uma consoante é dental ou alveolar, por isso que elas aparecem aí nessa classificação juntas. Alveopalatal, palatal, velar e glotal. Então, essa tabelinha, como eu já falei para vocês, ela traz a realização de todos os fonemas consonantais do português. Então, começando aí, ó, vamos analisar aí. Na segunda coluna, nós temos aí como bilabiais o P, né, e o B. Então, essas consoantes são o P, por exemplo, é bilabial, é oclusiva e é desvozeada. Observe, como eu falei para vocês antes, para perceber o que é desvozeado e o que é vozeado, você precisa pronunciar o som sem a presença da vogal, colocando aqui a mão nessa região do pescoço, onde nos homens se situa o pomo de Adão, e você vai fazer o esforço para a produção do som, porque vai ser sem a vogal. Então, se você faz para produzir um P, ó, você não percebe nenhuma vibração. Se, entretanto, você faz o mesmo movimento para produzir o B sem a vogal, você percebe que há vibração aqui das cordas vocais. Então, voltando aqui para a tabela, nós temos que o P é bilabial, oclusiva e desvozeada, sendo o B bilabial, oclusiva e vozeada. Observem que esses sons, eles são bastante semelhantes. Eles se assemelham em dois aspectos e se diferem em um aspecto, não é? Eles se assemelham quanto ao ponto de articulação, B, ambos são bilabiais, quanto a maneira como passa a corrente de ar, são oclusivos, B, há uma oclusão total na passagem do ar, mas eles se diferenciam porque um é sonoro e o outro é surdo. Como nós vamos ver mais adiante, quando isso acontece, quando, por exemplo, dois sons são tão semelhantes assim e se diferenciam apenas quanto a um aspecto, são sons que são conhecidos como sons foneticamente semelhantes. O professor de língua portuguesa precisa conhecer essa realidade da língua porque há uma tendência, já verificada em diversas pesquisas, de
Crianças e adolescentes que não tiveram o seu processo de consolidação da escrita bem feito nos anos iniciais do ensino fundamental, quando vão escrever, por exemplo, vão escrever com o B, escrevem o P, então trocam muito essas letras, porque elas são, esses sons, vamos corrigir, trocam muito esses fonemas porque eles são bastante parecidos, se diferenciando apenas quanto a um traço distintivo. Voltando para cá para a tabela, a gente, continuando aí na segunda coluna, nós temos o M, que é um som que é bilabial, vozeado e nasal. Na terceira coluna da tabela, nós temos os sons que são lábio-dentais. São eles o F e o V. Então, o F e o V são lábios dentais e fricativos, sendo que o F é desvozeado e o V é vozeado. Na coluna a seguir, nós temos os fonemas dentais alveolares, não é? São aqueles fonemas cujo ápice, a lâmina da língua, vai tocar lá nos dentes incisivos superiores ou nos alvéolos. Quais são eles? T, D, S, Z, N, R, 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 e esse L aí final, né? Esse primeiro L que você está vendo aí é o L que a gente pronuncia quando vai dizer a palavra lata, por exemplo. Plástico. Em posição inicial de sílaba, ele não vai variar no território nacional, nem quando está seguido de uma consoante. Ele vai variar, entretanto, quando está em posição final de sílaba, como a gente já viu, né? Você pode escutar Brasil ou Brasil. Quando esse L final aparece como em Brasil, ele vai ter essa representação aqui, não é? Você vê aí na última linha que é esse Lzinho cortado. Na coluna a seguir, nós temos os segmentos que são os denominados de alvéolo-palatais, não é? Então, nós temos o tch e o dj, não é? Que são alvéolo-palatais africadas, sendo que o tch é desvozeado e o dj é vozeado. Temos a seguir o sh e o j, né? Sendo que são alvéolo-palatais, como eu já falei, fricativos, sendo que o primeiro sh é desvozeado e o segundo é vozeado. A seguir, nós temos os sons que são palatais. Então, nós temos esse primeiro símbolozinho aí, é o nh, não é? Quando a gente diz banha. Entretanto, como eu falei também em uma aula anterior, para a grande maioria dos dialetos do português brasileiro, não se diz banha, se diz banha, não é? Há um i aí. Então, o símbolo fonético que representa esse izinho, esse banha e não banha, é esse y com o tio em cima, né? E lá no final dessa coluna das palatais, nós temos aí as laterais, né, que é esse que parece um Y de cabeça para baixo, e esse L que tem um Jzinho assim lá em cima, como um diacrítico. Então, são palatais, laterais, vozeadas. Esse Y de cabeça para baixo é aquele tipo de som que a gente produz quando está dizendo a palavra falha, né? Lha. Entretanto, para a grande maioria dos dialetos do português brasileiro, a gente não usa esse lha, a gente não pronuncia esse lha cheio, a gente pronuncia como se houvesse aí um i, né? Palha, né? Falha, malha, e não palha, falha, malha, né? Então, essa é a representação dele, é esse L com esse diacríticozinho aí em cima. Na coluna a seguir, nós temos os sons que são velares, que são, por exemplo, o K, começando aí, K e o G, né? Sendo que o K é oclusivo desvozeado e o G é oclusiva vozeada. Mais adiante, nós temos esses róticos, né? Quando a gente se referir à palavra rótico, nós estamos tratando dos sons que são da família do R, né? Então, esse símbolo fonético que é representado por um X aí, que é classificado como sendo uma consoante velar, fricativa e desvozeada, é como se a gente vai produzir, por exemplo, vamos pensar na palavra mar, de que eu falei, acho que na primeira aula, não é? Mar, aqui em Recife, o som passa livremente, não é?
pelas cavidades, né, supraglotais, vamos dizer assim. Entretanto, para certas variantes do português brasileiro, a gente tem que esse mar pode se realizar aqui na região velar, né, e ele ser mais marcado. Então, esse xizinho que a gente vê aí, nessa coluna das alveolares, é um símbolo fonético para representar esse rótico que é produzido na região velar. E esse símbolo que está logo abaixo aí desse que se parece com um X, é um som que é velar, fricativo e vozeado. Vamos pensar novamente na palavra mar sendo produzida de uma maneira vozeada. Aqui na região velar também, ó, mar. Ele é mais vozeado do que o que foi dito anteriormente. Na verdade, o que se sabe é que essa relação vozeado-desvozeado, ela se dá em um contínuo de sons, de maneira que, em determinados momentos, você produz um determinado fonema de uma maneira mais vozeada, outras vezes menos vozeada, então há um contínuo sonoro aí. Por fim, a gente tem a última coluna que representa os sons que são glotais, que são produzidos na região da glote. Então a gente tem aí esse primeiro rótico, que tem a representação de um H minúsculo. Então é um som que é glotal, fricativo, desvozeado. É o som, por exemplo, de R, carro, rato, né? Rato para nós aqui da região de Pernambuco, vamos dizer assim. Então, é um som que passa livremente, né? O som vem da glote, passa livremente, não encontra nenhuma obstrução e ele é desvozeado. Rá, né? Rá, ele passa, muitas vezes ele é imperceptível. A gente diz ma, por exemplo, em final de sílaba, a gente diz de uma maneira quase imperceptível na nossa região. E aí, dando continuidade, a gente tem logo abaixo dele esse outro rótico, que é glotal, vozeado e que é fricativo. Um som, ele é glotal, só que ele é mais marcado, vamos dizer assim, do que o anterior. Ele vem daqui, mas provocando uma vibração das cordas vocais. A palavra mar serve mais uma vez para ilustrar. Você pode dizer mar, mais marcado, vindo aqui também das cordas, da região da glote. Então, dando prosseguimento, a gente vai falar agora das articulações secundárias dos segmentos consonantais do português brasileiro. Nós falamos agora de articulações que são primeiras, as primordiais desses segmentos, mas há determinadas situações em que esses segmentos assumem um outro tipo de articulação por influência de segmentos que são vizinhos. Por exemplo, quando a gente fala numa articulação secundária denominada de labialização, é quando a consoante é seguida de uma vogal arredondada. Por exemplo, quando a gente diz o fonema k, observem, repitam comigo, k, não há arredondamento dos lábios. Mas quando eu vou dizer a palavra curto, observem que os lábios foram arredondados. Então, a labialização é um fenômeno que é decorrente desse processo que a gente chama de articulação secundária. O fonema não é originalmente arredondado, não é labializado, melhor dizendo, mas por influência do segmento que vem vizinho de uma consoante arredondada, de uma vogal arredondada, ele passa a ser arredondado. Então, quando a gente diz k de curto, chuva, né? Observe que ch não há arredondamento dos lábios, mas quando eu vou dizer chuva, há o arredondamento. Da mesma maneira, quando eu vou dizer o b, não há arredondamento dos lábios, e quando eu vou dizer burro, há o arredondamento. Continuando, a palatização é também uma articulação secundária e acontece quando a língua direciona-se mais para a frente da cavidade bucal. Ocorre geralmente quando uma consoante é seguida de vogais anteriores. Então, vamos lá. Quando a gente diz assim, aliado, quilo, guia, letra, leva, vamos pegar a palavra guia aí para ilustrar essa questão. Quando a gente vai produzir o fonema g, observem que a língua, ela
é a parte posterior da língua, como eu já havia falado para vocês antes, que vai tocar o véu palatino, né? Então, é um som que é velar, g. Mas quando eu digo guia, vejam a diferença no movimento da língua, gui e g. Quando eu digo gui, o som que anteriormente era velar, ele passa por um processo denominado de palatização, porque a língua vai mudar de posição e ela vai se deslocar para a parte mais anterior da língua. Da mesma maneira, aliás, do trato vocal. Da mesma maneira, quando eu digo aliado, né? O som L, né? L é dental ou alveolar, mas quando eu digo li, aliado, né? Ele vai sofrer esse processo de palatização. Dando prosseguimento, nós temos a articulação secundária denominada de velarização, que consiste no levantamento da parte posterior da língua em direção ao véu palatino. Ocorre quando a lateral encontra-se em final de sílaba, como sal e salta, não é? Então, esse som, como eu já falei para vocês antes, pertence a um grupo muito restrito de brasileiros, né? Produzido por um grupo muito restrito de brasileiros, e no português é de Portugal. Dando continuidade às articulações secundárias, nós temos o processo de dentalização, que ocorre quando algumas consoantes que podem ser dentais ou alveolares. Tal fato indica variação linguística de dialeto e de idioleto, e não de contexto. Por exemplo, t, d, s, z, n, r e l. Verifica-se um processo de dentalização em São Paulo e um processo de articulação alveolar em Minas. Isso não vai fazer nenhuma diferença na percepção desses sons. A gente vai identificar como sendo o mesmo fonema, é por isso que a gente diz que é dental ou alveolar, como eu já falei para vocês antes. Então, quando a gente diz assim, ó, tal fato indica variação linguística de dialeto ou de idioleto e não de contexto, vamos explicar essa questão aí. Um dialeto, como a gente sabe, é uma variação significativa que se percebe em uma determinada língua de acordo com as regiões. A gente vê várias variações, tanto no que diz respeito ao aspecto do som, quanto no que diz respeito ao aspecto da sintaxe, quanto no que diz respeito ao componente lexical da língua. Então, a gente percebe que na língua portuguesa, falada no Brasil, há diversos dialetos. Mas o que é que vem a ser, então, o idioleto? O idioleto diz respeito à maneira peculiar que cada pessoa tem de produzir a sua língua, não é? Nós estamos numa mesma região, convivemos com pessoas diariamente, vamos pensar em pessoas que são da nossa família, que estão ali mais próximas no dia a dia. Entretanto, mesmo pessoas da mesma família, pessoas bastante próximas, elas têm vivências que são bastante distintas. Uma viajou para fora do país, outra não. Uma viveu mais tempo em outro estado do país e outra não. Uma estuda e outra não estuda, e assim sucessivamente. Todas essas peculiaridades vão surtir efeito na maneira como as pessoas falam, de forma que cada um tem uma maneira peculiar e repetível de falar. Essa peculiaridade, que é bem idiosincrática, diz respeito exatamente ao idioleto. Então, quando vocês ouvirem a palavra idioleto, é exatamente isso. É a maneira peculiar através da qual cada pessoa fala. Bem, pessoal, mais uma vez a gente encerra as nossas atividades e agradece muito a paciência, a colaboração de vocês e deseja contar com a sua audiência na próxima videoaula. Muito obrigada pela atenção e até lá!